Existe espaço e margem para melhoria? Melhore incansavelmente. Vamos ver onde isso leva você. Todo mundo está chamando alguém de iluminado, comparado a eles mesmos. Você pode ser maravilhoso, mas você não é leal à sua maravilha? Eu não estou buscando a iluminação com 100% de sinceridade, porque, de algum modo, eu não estou convencido de que isso vai acontecer nesta encarnação, dadas as minhas limitações. Como superar essa configuração mental que eu tenho? Você já viu pessoas chegando perto dessa possibilidade e quais são minhas chances? Não busque a iluminação. Você não pode buscar a iluminação. Como pode buscar algo que você não conhece? Se você busca algo, irá buscar somente aquilo que conhece. Qual é o sentido de buscar algo que você já conhece? Qual é o sentido de correr atrás de algo que você já conhece? Então, se você tiver que adentrar em algo que não conhece, a única coisa a fazer é simplesmente seguir andando. Mantenha uma direção fixa e continue andando. Talvez seja uma direção errada, não importa. Apenas continue andando. Afinal, o planeta é redondo. Inevitavelmente, se você seguir andando, se continuar andando reto e não ficar dando voltas e mais voltas, se apenas continuar andando reto, inevitavelmente você chegará a algum lugar. Ninguém pode tirar isso de você. Sabe? Se você tem um cachorro em casa, você sabe disso. Se você simplesmente tocar no rabo dele, ele vai ficar feito doido perseguindo o próprio rabo. Ok, muitas pessoas estão fazendo isso. Elas estão perseguindo o próprio rabo. Até mesmo a iluminação é o próprio rabo. Ninguém lhe disse que existe tal coisa. Mas, definitivamente você pode ver, de uma pessoa para outra, que uma pessoa parece estar um pouco melhor, simplesmente pela maneira como ela é, não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua riqueza, não por causa das suas qualificações, simplesmente pela maneira de sentar e de ficar em pé, alguém parece estar melhor do que outra pessoa, sim ou não? Portanto, há espaço e margem para melhoria. Melhore incansavelmente, vamos ver onde isso leva você. Mas se você tiver ideias mirabolantes sobre o que seja a iluminação, então você vai perseguir essa ideia tola. E essa ideia nunca será a iluminação, porque é a sua ideia. Você não pode ter uma ideia sobre algo ao qual você não tem acesso, não é? Todas as suas ideias, preocupações, coisas que você já conhece, podem ser permutações e combinações da mesma maldita coisa. É como Deus. Porque você é humano, Deus é um grande ser humano, não é? Nós somos um pouco mais liberais, então fizemos de animais, pássaros, serpentes, tudo, elefantes, vacas, de tudo deuses. Porque entendemos que, afinal, eles podem ter seus próprios deuses. Mas se você for muito dogmático e rígido, você pensa, não, Deus é um ser humano, que também é um homem, que também tem cabelo loiro. Esta é uma ideia dogmática muito rígida. As pessoas que viviam em outras partes do mundo nunca poderiam imaginar um Deus de cabelos loiros. Simplesmente não podem. Você pode? Tenho certeza de que os deuses africanos têm cabelos crespos, os deuses indianos têm cabelos lisos e pretos. Algo do tipo. Então, é a nossa ideia. As nossas ideias, não importa o que façamos, elas só surgem a partir daquilo que já sabemos. Não pode ser de outra maneira. Portanto, não pense na iluminação. Você só vai se fazer de tolo e ficar dando voltas e mais voltas. Se você se tornar
Absolutamente. Absolutamente. Isto é, se tornar um ser humano incondicionalmente maravilhoso. Você não se preocupa se você é iluminado ou não. As outras pessoas dirão, se quiserem, elas dirão, ele é iluminado, comparado a mim. Todo mundo está chamando alguém de iluminado em comparação consigo mesmo. Olhe para mim como eu sou, olhe para ele como ele é. Ele deve ser iluminado. Mas não existe uma referência lá fora que diz isto é iluminação. Todos são maravilhosos quando as coisas à sua volta estão devidamente arranjadas como querem. Do jeito que você quer. Quando todo mundo se comporta da maneira que você quer, você também é maravilhoso. Quando as pessoas não se comportam do jeito que você quer, quando a vida não funciona do jeito que você quer, então, para ser maravilhoso é preciso algo a mais. Então, quando tudo está dando muito errado na sua vida, na sua família, na sua profissão, com a sua vida e com tudo à sua volta, se ainda assim você for maravilhoso, por ora, digamos que você é iluminado. Certo? Caso você precise definir um parâmetro, mas algo maravilhoso aconteceu, algo tão maravilhoso que nada poderia afetar essa maravilha. Outras pessoas dirão que isso é iluminação, você nunca diz. Eu estou buscando a iluminação significa que um dia você vai declarar, eu sou iluminado. E então todos saberão que você é um maluco. Se os outros dizem, ele é iluminado, tudo bem. Se você declara, eu sou iluminado, isso será um daqueles casos, não é? Você pode ser maravilhoso, mas não é leal à sua maravilha. Você está alegre. Você às vezes está radiante. Você até mesmo é amoroso, mas não é leal a estas qualidades. Uma flor bela exala uma fragrância. A flor é muito leal. Não importa se você a arrancar, ela ainda assim manterá o perfume. Se uma vaca a comer, ela também manterá o perfume. Se uma abelha brincar em volta dela, ela também manterá o perfume. Ela nunca teve raiva e se transformou num gambá? Jamais. Mas você não é assim. Você é maravilhoso assim, mas se alguém lhe cutucar, você se transforma num gambá? Você não é leal à sua maravilha? Isso aconteceu. Shankaran Pillai estava administrando uma loja de animais. E havia um belo cachorro, um Golden Retriever, um cachorro maravilhoso. Alguém chegou para comprar esse cachorro já adulto e perguntou quanto é. Ele disse $2.000. Ele disse o quê? $2.000 por um cachorro? Não é demais? Shankaran Pillai disse, olhe para ele. Ele não é maravilhoso? O homem olhou para o cachorro e disse, sim, ele é um cachorro maravilhoso. Ele pagou o valor e estava levando o cachorro e daí perguntou, ele é leal? Claro que ele é leal. Eu o vendi 7 vezes e ele está de volta em algumas horas. Então, você é leal à sua maravilha? Isso é tudo o que você tem que fazer. Em vez de buscar a iluminação, apenas faça isso. Escolha qualquer coisa, eu deixo isso com você. Seja alegria, ou bem-aventurança, ou amor, ou raiva, ou ódio. Escolha o que você quiser. Apenas seja leal a uma coisa, a cada momento da sua vida. O que acha? Você se tornará iluminado. O problema neste momento é a lealdade. Você fica perseguindo seu próprio rabo. Você continua correndo, é claro, mas acha que está indo a algum lugar. Você não está indo a lugar algum. Especialmente se está buscando a iluminação, definitivamente você não está indo a lugar algum. Apenas permaneça leal
aquela qualidade que você escolher. Eu nem vou dizer para você ser amoroso, ser alegre, ser bem-aventurado, não. Se você gosta de raiva, se gosta de ódio, se gosta de ciúmes, mas a todo momento você deve ser dessa maneira. Isso é tudo. Seu trabalho está feito? Realmente, isso é tudo o que é preciso, não importa o que esteja acontecendo. O que quer que esteja acontecendo, apenas seja leal a uma qualidade. Se você for inabalável, isso é tudo. Neste momento, o problema é que você está indo para todo lado. A cada momento, a sua lealdade está mudando, não é? Quando você se senta aqui, sim, Sadhguru. Apenas uma maldita coisa. Escolha qualquer coisa. Apenas seja leal a essa única coisa a cada instante da sua vida. É uma coisa simples. Sadhguru, eu gostaria de saber, quando estamos em silêncio, ainda assim sentimos a mente tagarelando, o que sempre nos incomoda, e os nossos pensamentos sempre se alternam entre imaginações passadas e futuras, o que não nos traz nenhum ganho. Como se livrar disso? Existem muitas ideias sobre essa ausência de pensamentos, mente vazia. Esses tipos de termos têm sido propagados por todos os lugares. E esses termos têm sido mal compreendidos e transformados em todos os tipos de coisas. E as pessoas estão se esforçando em como parar minha mente. Levaram milhões de anos de evolução para se conseguir uma mente com esse tipo de capacidade, não é? Milhões de anos de um tremendo trabalho da natureza para que hoje você tenha uma mente com esse tipo de alcance. E agora você quer pará-la. Por que é que você quer pará-la? Se a sua mente estivesse constantemente produzindo agradabilidade absoluta para você, você pensaria em como parar esta mente? Pensaria? Não. Ela está produzindo muito descontentamento. É por isso que você está pensando em como parar a mente. Essa é a primeira coisa, onde quer que você vá no mundo, isso entrou tanto na mente das pessoas. Se você lhes disser medite, elas dizem, mas Sadhguru, eu não consigo parar a minha mente. Eu disse, isso só acontecerá depois que você parar seus rins, seu fígado, seu coração. Você para todas essas coisas, então a mente também irá parar? Você quer que parem? Não. Então por que você quer que a mente pare? Por que você tem um preconceito tão terrível contra a mente? Você não se importa se o coração está batendo, você consegue meditar. Você não se importa se o seu fígado está trabalhando, você consegue meditar. Os seus rins estão funcionando, você consegue meditar. Se o seu cérebro funciona, você não consegue meditar? Qual é o problema? Você parece ter algo contra a inteligência, não é? Isso é uma conspiração da estupidez contra a inteligência humana, que diz que meditar significa que o seu cérebro deve estar congelado? Não. Você não precisa congelar o seu cérebro. Nós estávamos olhando para isso ontem mesmo. Iniciaremos você em Shambhavi. É um processo simples. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essa é uma maneira simples, mas é um processo poderoso. Se você sentar aqui, você verá que o seu corpo está aqui, a sua mente está em algum lugar, quem você é está em outro lugar. Uma vez que haja um espaço entre você e a sua mente, então o que a mente não está fazendo, o que a mente está fazendo, isso nem mesmo será um problema. É como se você estivesse preso em um engarrafamento, sabe, você está sofrendo no meio do trânsito. Essa é uma experiência. Suponhamos que você esteja no topo do Chamundi Hill, ou você esteja flutuando em um balão de ar quente e olha para baixo para aquele trânsito todo, muito tranquilamente. Trânsito. Por quê? Por causa da distância, não é? Quando você está nele, o trânsito é uma experiência diferente.
Lá bem alto, sentado em um balão de ar quente, você olha para baixo, você não consegue nem ouvir os sons. O trânsito parece maravilhoso, não é? Sim ou não? Porque existe uma distância. Portanto, uma vez que existe uma distância entre você e a atividade da sua mente, a mente não é um problema. A mente é um milagre, não um problema. E de qualquer forma, se os pensamentos ocorrem continuamente, se você está tendo uma diarreia mental, obviamente você comeu comida estragada, não é? Sim. Se você está tendo uma diarreia física, você comeu comida estragada, não é? Se você está tendo uma diarreia mental, você obviamente consumiu algo errado. O que essa coisa errada pode ser é... No momento em que você se identifica com algo que você não é, então você está acabado, a sua mente será uma fuga contínua, não tem outro jeito. Faça o que quiser, tente o quanto quiser, ela não vai parar. Se você não se identificar com nada que você não é, você saberá lidar com tudo, você saberá usar tudo, mas não se identificará com aquilo. Então você verá que se você sentar aqui, simplesmente a mente estará assim. Se você quiser usá-la, você pode usá-la, do contrário, ficará assim. Neste momento, as suas mãos estão assim. Ah, você está mantendo-as atadas porque elas irão para todos os lados, não é? Não, você pode mantê-las assim. Você pode mantê-las desse jeito, você pode mantê-las desse jeito. Quando você quiser usá-las, você pode usá-las. Portanto, é um instrumento útil. Suponhamos que suas mãos passem a ficar assim. Você sabia que algumas pessoas se tornaram assim? Sim ou não? Se elas se tornarem assim, você se tornará ridículo, não é? Se isso acontecer com a sua mente, você se tornará da mesma forma ridículo. É só que você está vivendo em uma zona de conforto, pois ninguém mais pode ver, mas as pessoas podem ver. Se elas lhe observarem bem de perto, elas poderão ver, não é? E se elas forem ou não capazes de ver, isso não importa. A questão é, a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle? Não importa se elas conseguem ver ou não, esse não é o problema. O problema é que a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle, fazendo a sua própria bobagem o tempo todo. Ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Então, se você tiver que ser libertado dessa enfermidade, você deve parar de comer comida estragada. Comida inadequada ou comida estragada significa que você está se identificando com coisas que você não é. Se você sentar aqui, se você não se identificar com isto e com isto, então você verá que tudo está bem. Assim, a sua mente irá fazer o que você quer que ela faça. Caso contrário, ela simplesmente ficará por ali, e é assim que deve ser. A mente não deveria estar contando suas próprias histórias o tempo todo. Ela deveria contar a história que você quer que ela conte, não é mesmo? Do contrário, ela é um incômodo e tanto. Ninguém deveria nem mesmo gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que alguém saberá. Isso não é inteligência, mas infelizmente se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso to be or not to be, ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse: "Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria.
Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham, que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que, nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. A maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia, a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais
do que lendo milhares de livros. Porque, se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar, porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que é algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza. Se você tentar controlar a variedade de situações que podem aparecer na sua frente amanhã de manhã, tudo o que acontecerá é que você se tornará uma vida muito limitada. Você caminharia pelo mundo e faria o que precisaria ser feito somente se tivesse uma garantia. Não importa onde você se meta, você não se perderia. Caminhe a passos largos, caso contrário, você será apenas um meio passo. A maioria dos seres humanos são meio passo por causa do medo de sofrer. Se isso acontecer, o que acontecerá comigo? Se aquilo acontecer, o que acontecerá comigo? Se você é bem gerenciado internamente, você sabe como gerenciar seu pensamento, você sabe como gerenciar sua emoção, você sabe como gerenciar seu corpo, sua química, sua energia. Se você sabe como gerenciar tudo isso, o que importa se você entrar no inferno? Pergunto, se você está bem gerenciado, se você há um céu dentro de você, o que importa para onde você vai? O inferno também será um lugar interessante para ir? Mas se você é mal gerenciado, então você quer estar em um lugar agradável o tempo todo, você não vai sair por nada. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é contra a natureza, porque na natureza, cada vida aspira a ser tudo o que pode ser, não é? Toda vida está naturalmente aspirando. Isso não é uma filosofia, isso não é uma ideologia que você deve fazer isso ou aquilo. É natural e intrínseco para toda a vida que ela faça tudo o que pode. De uma minhoca a um inseto, a um pássaro, a um animal, a uma árvore, cada um deles está tentando ser uma vida plena. Se você ir contra isso, simplesmente por causa do medo de sofrer, então todas as possibilidades de explorar a natureza de ser humano, a tremenda imensidão de ser humano, será perdida para a humanidade. Hoje você verá isso em todos os lugares, quando as pessoas dizem, eu sou apenas humano. Elas estão falando sobre as limitações de ser humano. Elas não estão falando sobre as possibilidades de ser humano, não é?
Se somos a espécie mais inteligente do planeta, se somos a espécie mais capacitada do planeta, deveríamos estar falando de nossas possibilidades ou deveríamos estar falando de nossas limitações? Sempre que alguém escreve ou diz, "Ah, somos humanos", eles estão sempre se referindo às suas limitações, nunca às possibilidades de ser humano. Isso é porque as coisas mais fundamentais não foram ensinadas em nossos sistemas de ensino. Como lidar com seu pensamento e com sua emoção? O seu drama psicológico saiu de controle? É um drama mal dirigido, acredite em mim. Se fosse um drama bem dirigido, você chegaria à conclusão que quiser, não é? Por ser um drama mal dirigido, quase qualquer um pode tomar conta dele. Quem é o diretor do seu drama psicológico? Praticamente qualquer pessoa, não é mesmo? Qualquer pessoa pode transformá-lo em uma tragédia. A razão pela qual as pessoas ainda nem sequer aprenderam a gerenciar seus pensamentos e emoções, quando você chega aos 10 anos, você já deveria ter aprendido. Aos 60, as pessoas ainda não sabem como gerenciar seus pensamentos e emoções. Elas estão paradas como fantasmas em suas vidas. Elas não precisam da ajuda de ninguém, podem continuar infinitamente criando sofrimento para si mesmas. Agora, suponha que você não sabe como... Você tem mãos normais e você não sabe como usá-las. Do que você se chamaria? Não, diga a si mesmo, não para mim, tudo bem. O que quer que você pense. Se você tem um processo normal de faculdade mental e você não sabe como usá-lo, isso significa a mesma coisa? Sim ou não? Significa a mesma coisa ou não? Você não tem uma mão normal, então você não pode usá-la? Isso é diferente? Olharemos para você com compaixão? Mas você tem uma mão normal e você não sabe como usá-la? Seja qual for a palavra que você usou para se chamar, não me diga, mas a mesma coisa vale se você não souber como usar seu pensamento e sua emoção para o seu bem-estar, não é? Por mau gerenciamento? Porque os fundamentos da vida não são compreendidos? Qual é a natureza da minha existência? Se você não souber disso, como vai gerenciá-la? Somente se você compreender a natureza de algo, então você aprenderá a gerenciar isso, não é? Você nem sequer vê o que é. Como gerenciá-lo? Não há como gerenciá-lo. Então, antes de mais nada, é por isso que se chama realização. Você deve entender isso. Neste país, nesta cultura, nunca nos referimos a nenhum tipo de realização espiritual como um feito. Dizemos apenas que é uma realização. Realização significa você simplesmente viu o que já está lá. Você não inventou nada. Você não escalou o topo de uma montanha. Você está começando a ver tudo apenas do jeito que é, mas isso se tornou tamanha raridade que está sendo muito valorizada. Alguém me perguntou 3 dias atrás, eu estava em Kerala. Sadhguru, você parece saber tudo. Eu disse, veja, há apenas uma coisa que eu sei. Eu conheço essa coisa, da sua origem até o seu fim. Ei, por quê? Eu disse apenas uma coisa, e por que vocês estão batendo palmas? Conheço apenas essa única coisa, mas... porque a natureza da experiência humana é tal que você sabe tudo apenas através deste aqui, não é? Sadhguru, nós como estudantes ficamos longe de nossos lares, do conforto familiar e emocional. Em termos de nossas carreiras, saímos em busca de pastos mais verdes. Com isso, buscamos companhia no sexo oposto. Algumas pessoas entram em relacionamentos que gradualmente progridem para a intimidade física. Sadhguru, então a questão é, por que nós, enquanto geração, não podemos discutir isso abertamente? Ou o sexo antes do casamento ainda é um tabu? Veja, isso não é um tipo de prescrição. Isso é uma necessidade individual. Agora, devemos entender o seguinte. Nesta sociedade, lidávamos com a sexualidade humana da seguinte forma.
Antes de uma menina atingir a puberdade, elas eram nomeadas. Este é o menino com quem você vai se casar. Na idade de 6 ou 7 anos, eles não se casam, mas dizem sempre para ela, o filho do seu tio, esse rapaz, você vai casar com ele, você vai casar com ele, dizem para ele, você vai casar com ela. Então eles não se viam, não se conheciam, não tem nada acontecendo, mas emocionalmente eles estão vinculados. Antes que se tocassem fisicamente, queriam que estivessem emocionalmente ligados de uma forma poderosa. Então esta é a técnica da cultura, a forma como lidavam com isso. Então quando você alcança ou atinge a puberdade, quando o seu corpo desabrocha para certas possibilidades, nesse momento suas emoções já estão com alguém. Então você maneja o seu corpo, você não se descontrola, porque suas emoções já estão vinculadas a alguém. Então quando elas chegam aos 15, 16, a garota se casa. Quando eles chegam aos 17, 18, o rapaz se casa, eles vão trabalhar na agricultura ou no comércio ou qualquer que seja a atividade deles. Então um aspecto importante da vida da juventude está resolvido. Uma coisa é o emocional, outra coisa é a necessidade física. Ambos estão resolvidos desde cedo. E é claro, naquele tempo os filhos chegavam dentro de 1 ou 2 anos, então eles se engajavam e se ocupavam e a vida seguia, certo? Hoje em dia nossas vidas mudaram, porque quando você termina os estudos, a maioria das pessoas tem no mínimo 24, 25 anos de idade. Doutorado quer dizer 30 anos, o quê? 35? Eu não sei. Depende de quão bonzinho é o seu professor. Então, vamos dizer, o tempo médio de estudo é de 25 anos de idade. Até conseguirem um emprego e se acomodarem em algum lugar com segurança financeira razoável, 30 anos de idade, certo? O pico da função hormonal humana é entre 15 e 30 anos. Você não está ensinando às pessoas uma maneira ascética de viver? Você não está dando a elas algum sadhana no qual elas transformam suas energias em alguma outra possibilidade para alcançar outra coisa? Não há nada disso? E existe proximidade com o sexo oposto? Se você não quiser abordar isso, então criará uma sociedade doentia, uma sociedade muito doentia que infelizmente está encontrando expressão de formas violentas em nossa sociedade, porque não abordamos as necessidades fundamentais de um ser humano. A primeira coisa é a nutrição. Se cuidamos da alimentação, você deve entender que a alimentação é sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência tenha sido resolvida, naturalmente a espécie, isso nem é individual, a espécie que você é anseia pela reprodução, é assim que ela foi construída, ela está ansiando pela reprodução porque isto é a sobrevivência da espécie. Se as pessoas não se reproduzirem, não haverá raça humana, não é? Então, seu corpo e sua mente pregam muitos truques, como quando você olha para alguém e de repente você acha que aquela é a pessoa mais bonita, de repente você acha que é a mais fantástica. Nós descobriremos isso mais tarde. Muitas coisas, mas inicialmente, tudo está enevoado. Veja, estou lhe dizendo. Digamos que você tenha entre 10 a 12 anos de idade, você olha para as pessoas, elas são bem normais. De repente você fez 14. Cada pequena curvinha no corpo de alguém é um mundo por si só. Simplesmente porque os seus hormônios começam a influenciar tudo. De certa forma, sua inteligência é sequestrada por seus hormônios. Agora, isto não é para ser julgado como bom ou ruim, isto é um processo natural. Pode haver algumas pessoas que vão para além disso. É fantástico para elas, se puderem ir além disso. Elas não são compulsivas com isso, elas foram para além disso. Fantástico para aquela pessoa, mas se você espera que a sociedade inteira vá além, você é apenas estúpido. Tal coisa não acontece. Então, definitivamente, o debate sobre quando e como a sexualidade deve acontecer tem que existir. Mas hoje, ainda temos um certo aspecto cultural em nós, que somos um grupo emotivo.
Nós ainda somos um grupo emotivo. As pessoas sofrem imensamente quando as coisas acontecem sem as emoções necessárias. Muitas pessoas, pelo menos. Pode haver algumas pessoas que estão acima disso, mas muitas pessoas sofrem. Então, para nosso país, para nossa sociedade, como lidar com isso sem causar uma grande disrupção na estrutura da sociedade? Isso é algo que devemos discutir? Você deve pesquisar sobre isso, como fazê-lo? A luxúria é uma grande energia, mantenha e cozinhe ela dentro de você. Não tente matar essa energia, redirecione-a na direção certa. Você precisa ir romper para a próxima dimensão? Essa é uma grande diferença que você vê na compreensão da vida entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente sempre falou de alívio. Você deve aliviar tudo. Para os seus estados psicológicos, você precisa encontrar alívio em alguém ou em alguma coisa. Mas o modo de vida oriental é sempre: não busque alívio. Seja da sua raiva, do seu ódio ou da sua luxúria, o que quer que seja, mantenha e cozinhe ele dentro de você. Se você não deixar que essa energia encontre alívio, ela subirá. Isso é yoga. Não deixe que ela encontre alívio num lugar qualquer. Tampe todos os buracos. Se você tapar todos os buracos, ela subirá, portanto... E esse é o caminho do Tantra. É aí que essas filosofias são totalmente, diametralmente opostas uma da outra. O que eles estão dizendo é que seja lá o que você esteja fazendo, seja ficar com raiva, com luxúria ou com ódio, isso é uma energia tremenda, não é? A raiva é uma grande energia, não é mesmo? O ódio é uma grande energia, a luxúria é uma grande energia. Tudo o que você precisa aprender é não matar essa energia, não aliviar essa energia, apenas transformar um pouco essa energia. Um ser humano que é incapaz de sentir raiva, definitivamente também será incapaz de amar. Definitivamente será incapaz de qualquer grande compaixão. Se a energia estiver explodindo na forma de raiva, luxúria ou ódio, não tente matar essa energia. Tudo o que você precisa fazer é transformá-la, redirecioná-la na direção certa. Porque quem você é energia, não é? O que você chama de vida é energia. O que quer que você esteja chamando de divino também é energia. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o caminho certo para isso. Você acumula tanta energia que ela se torna ameaçadora e pode colocar sua vida em risco. Ela se torna tão poderosa dentro de você que ameaça a sua própria vida. A menos que a energia seja muito poderosa, ela não chegará a lugar algum, não o levará longe o suficiente. Estou falando disso porque muitos de vocês já passaram por essas fases e, quando essa energia se torna excessiva, você procura alívio. Muitas vezes surgem situações internas que você não consegue mais suportar. Então, você vai em busca de alívio. Você quer ler um livro, quer ligar a televisão, quer se distrair, quer interromper a prática por alguns dias por algum motivo. Você faz essas coisas porque é um alívio. Você está encontrando um alívio para si. A sensação é boa. Mas se você continuar se aliviando dessa forma, você nunca terá a energia necessária para ir romper numa dimensão diferente. Você não vai entrar na próxima dimensão. Você precisa ir romper para a próxima dimensão. Portanto, se você quiser ir romper, a primeira coisa a fazer é inchar até o ponto de ruptura. Quando você inchar o suficiente, nós o espetaremos. Portanto, as práticas que você está fazendo, todos os métodos que usamos são principalmente para aumentar os níveis de energia de tal forma que gradualmente ela encontre seu caminho. Se você deixar que ela encontre seu caminho naturalmente, isso pode levar muito tempo e, porque você não sabe onde vai encontrar alívio, você nunca saberá se está indo a algum lugar ou não. Então há sempre uma orientação para conduzi-lo.
Portanto, seu trabalho é apenas aumentar sua energia. Para onde ela vai, não se preocupe com isso. Quando você tem um guru em sua vida, ele se encarrega de saber para onde ela deve ir, mas é responsabilidade sua impulsioná-la? Se você não tiver energia suficiente, nada pode ser feito em relação a isso. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.